Mais uma vez sejam bem-vindos ao Rompendo Limites. Estamos na quinta-feira, no quarto programa, e segunda, terça, quarta, quinta, é o quarto programa. Às vezes tenho que contar porque o Cristiano às vezes olha para mim com uma cara de lado e eu fico a pensar, será que eu estou certo? E vou fazer uma pergunta ao Jonathan, sendo ele meu amigo, meu pastor, meu apóstolo, por assim dizer, que me têm surgido, várias dessas pessoas têm-me perguntado, feito esta pergunta, e eu também tenho observado um movimento tremendo nos últimos anos do surgimento de apóstolos. E eu vou-te fazer a seguinte pergunta, Nathan. O que é ser um apóstolo? A palavra apóstolo está implícito o quê? E tu és apóstolo, porquê é que és apóstolo? Quem te fez apóstolo? E porquê é que te fez apóstolo? Porque se formos a ver, apóstolo foi aqueles que Jesus enviou para fazer discípulos. Verdade? Sim. Discípulo é outra coisa. Sim. Diferente de apóstolo. Explica-me isso. Aliás, explica, porque eu, se não me engano, há muitas dúvidas sobre este caso. Vamos lá então. Tem existido nos últimos dias um abuso de apóstolos por tudo aquilo que é canto, não é? Já os apóstolos da Bíblia do Novo Testamento já nos tinham avisado para cuidado com os falsos apóstolos que surgirão nos últimos dias. Então, a palavra apóstolo quer dizer enviado, não é? Então, um apóstolo, um verdadeiro apóstolo, tem que ser um enviado para estabelecer igrejas, levantar obreiros, pastores, líderes, seja qual for o nome ou o título, não é? Levantar a obra de Deus num local geograficamente específico e estabelecer o reino de Deus nesse local. Um apóstolo, quando tem realmente a característica, os genes apostólicos que Deus lhes deu, quando eles estão numa cidade, eles tomam conta da cidade, a cidade fica nas mãos deles. É uma graça, é um dom, é uma unção que Deus lhes deu. Características dos apóstolos. Palavra revelada fortíssima. Porquê que eu vou dizer palavra revelada fortíssima? Rema, palavra rema. Os apóstolos não tinham Novo Testamento. Eles fizeram o Novo Testamento. Eles fizeram o Novo Testamento. Está lá. Então os apóstolos, quando iam pregar, não diziam abra a Bíblia em Mateus, abra a Bíblia em Marcos, abra a Bíblia em 1 de Pedro, abra a Bíblia em Coríntios. Não existia. Sabes como é que os apóstolos pregavam? Chegavam no local, abriam a boca e falavam na hora, aquilo que Deus lhes dava na hora para falar. Então era pá, revelação e doutrina, não é? Revelação e doutrina. Doutrina é aquilo que, como igreja, os princípios básicos, não é? Como se costuma dizer, o A, B, C, D ou A, E ou U da igreja, não é? É doutrina. E a revelação. Então o verdadeiro apóstolo tem que ter uma palavra revelada tremenda. Tem que trazer coisas novas. Sempre, claro, com base bíblicas, não é? Não anunciar coisas novas que não estão de acordo com a palavra, mas sim pregar coisas novas, trazer revelação da palavra, claro, que se enquadre sempre, não é? Que bata certo com o livro que Deus estabeleceu que é a Bíblia, não é? Mas trazer algo novo, por exemplo, qual é a diferença de um pastor e de um apóstolo? Tu vais ouvir um pastor, não é? Semanalmente é sempre a mesma coisa. Mas há diferença, atenção, antes de continuar. Há pastores com genes apostólicos. O que é que isso quer dizer? Pastores que estão debaixo da cobertura de um apóstolo. Da paternidade apostólica, não é? Que é outra coisa que eu já vou explicar. Tu fizeste uma pergunta que eu não posso responder-te em 2 minutos. Por isso é que eu estou a dar aqui algum tempo. Então, um pastor... Vamos lá. Então, um pastor prega uma palavra normal, não é? E tu notas que é normal. Mas quando um verdadeiro, não é? Um verdadeiro apóstolo está a pregar a palavra de Deus, está a sacar a revelação, está a tirar a revelação de minuto a minuto. Cada vez que abre a boca é uma revelação. A pessoa fica assim... Abre a boca cada vez que o apóstolo abre a boca e sai uma revelação, a pessoa fica boquiaberta, a pessoa fica... E é algo que edifica, sempre edifica a igreja, tem que sempre edificar, construir, é algo novo, é algo muitas vezes polémico, porque os apóstolos, muitas pessoas se esquecem, os apóstolos eram pessoas polémicas. E ainda os são hoje.
Os apóstolos... Não, os apóstolos naquela época eram polémicos, onde eles iam, havia um alvoroço nas cidades, não é? E hoje em dia, quero ver um verdadeiro apóstolo, tem que ser polémico. Eu até lhe digo mais, se um apóstolo hoje em dia não é polémico no bom sentido, não é? Se um verdadeiro apóstolo não é polémico, verdadeiramente polémico, é porque não é um verdadeiro apóstolo. Então, continuando. Estabelecer a igreja, não é? Estabelecer o reino de Deus no local, tomar geograficamente o local onde ele está, a cidade, o território, até uma nação. Ter palavra revelada, porque hoje em dia há pessoas que se dizem apóstolos e nem sabem pregar. Nem para pastores serviam. Há pessoas que têm título de apóstolo hoje em dia que nem para pastores serviam. Nem para pastores serviam. E são chamados ou intitulados apóstolos. Não têm palavra revelada. Outra coisa que é muito importante, que é uma característica forte dos apóstolos. Tem que ter visto, no mínimo, uma vez Jesus Cristo face a face. Ou seja, Jesus Cristo tem que ter aparecido, no mínimo, uma vez para o verdadeiro apóstolo. Se alguém é apóstolo hoje em dia, estou falando aqui, se alguém hoje se diz apóstolo hoje em dia e Jesus Cristo nunca apareceu uma vez em pessoa para você, você não é um verdadeiro apóstolo. E também uma pergunta. Além dessa experiência que tem que ver Jesus, como falaste agora, tem que ter manifestação de milagres. Palavra revelada. Sim, e além disso, a pessoa é consagrada. Quem pode consagrar alguém a apóstolo? Pode ser um pastor a consagrar alguém a apóstolo ou tem que ser um apóstolo a consagrar outro apóstolo? Um pastor não pode consagrar um apóstolo. Não pode. E existe também hoje em dia apóstolos que foram consagrados por pastores. Valha-me Deus. É aquele abuso que eu estou falando. Parece que há uma anarquia total hoje em dia, infelizmente, nas igrejas. Um apóstolo pode ser consagrado por um profeta. Não é o profeta que anda de porta em porta a tocar nas campainhas a dar profecias. Isso não é um profeta. Isso é não sei qual é uma palavra muito forte que eu ia dizer. Não, são palhaços do reino, infelizmente. Aí está o polémico. Isso não são verdadeiros profetas. Estou a falar um verdadeiro profeta ou então, claro, um apóstolo. Neste caso, eu sou um apóstolo porque Deus já me tinha dado génios apostólicos, não é? A minha casta apostólica já era esta, e porque a minha cobertura, o meu pai espiritual, o apóstolo Sérgio Arango, ele mesmo é um apóstolo. Então, sendo eu filho dele, herdei os génios apostólicos dele, e ele me consagrou também a apóstolo em dezembro de 2011. Eu fui consagrado a apóstolo. Então, o apóstolo tem que ter estabelecer a igreja, levantar líderes, tomar conta geograficamente do local onde ele está, palavra revelada, continuamente, coisas novas, tem que ter visto Jesus Cristo face a face. Jesus Cristo tem que ter aparecido para ele uma Já viste vez. então Jesus Cristo? Sim. Atenção, eu não estou aqui a pôr em dúvida nada do que estás a dizer. Sim, mas estás estou a perguntar. Como, exatamente. Eu estou-me a pôr no lugar das pessoas que estão do lado de lá. Uhum. Entendes? E essa experiência foi tremenda, com certeza. 3 vezes. A primeira deve ter... Porque eu vou-te dizer, eu não sou apóstolo, mas se eu te disser que já vi Jesus Cristo, acreditas? Com certeza. Eu já vi Jesus. Com certeza. Não sabia que era ele. Não sabia, mais tarde, por conversas e por outras situações, vim a verificar que pelo aquilo que aconteceu, era ele. Agora, todos nós temos um chamado. Como diz na Bíblia, e é Paulo, se não me engano, que diz: uns são apóstolos, outros são pastores, outros profetas, são profetas, mestres, e depois há os doutores, os que fazem milagres, e depois fala por ordem, não é? Um apóstolo, por assim dizer, está no topo de tudo, que é o que Paulo fala. Sim. Não é? E quais são os sinais? Eu, se entrar numa igreja, como é que eu distingo que a pessoa que está ali, para além da palavra rema, não é? Sendo eu um novo, alguém que entra de novo na igreja, Que é um verdadeiro apóstolo. exatamente. Como é que eu te explicar? Acho que quando um verdadeiro apóstolo está a ministrar, não há dúvida. Não há dúvida que é um verdadeiro apóstolo. Se há dúvida, é porque não é. Se há dúvida, é porque não é. Ou então, pode acontecer uma pessoa muito invejosa, não é? Que duvida, mesmo que apareça seja o que for, duvida. Mas
vamos colocar no lugar das pessoas. Em primeiro lugar, quando um verdadeiro apóstolo está a ministrar, não há dúvida que é um verdadeiro apóstolo. Eu não tenho dúvida. Não há dúvida. Mas... É aquilo que tu és. Obrigado. Não me expulses da igreja. Não. O verdadeiro apóstolo tem palavra rema, como disseste, depois tem uma manifestação do sobrenatural e de milagres como nenhum outro líder normal tem. Por exemplo, um apóstolo tem que ser normal, habitual. Quando eu digo normal, habitual e frequente. Aparecerem-lhe anjos, ter experiências sobrenaturais com ele, mas quando eu digo sobrenaturais falo arrebatamentos. Tu falas do apóstolo Paulo que disse assim: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, fora do corpo, não sei, foi arrebatado até ao terceiro céu e viu e ouviu coisas inefáveis. Isto é, um verdadeiro apóstolo tem que ter experiências. O apóstolo Pedro subiu uma vez ao terraço para orar e teve uma visão onde viu répteis, aves, animais imundos para o judeu e Deus disse para ele: mata e come, etc. Ou seja, um verdadeiro apóstolo tem que ter experiências. O apóstolo Paulo viu Jesus Cristo, Pedro viu Jesus Cristo, os outros discípulos que caminharam com ele também viram Jesus. Paulo viu Jesus, não na carne, enquanto ele estava aqui na terra, mas depois Jesus já ter ressuscitado. Um verdadeiro apóstolo tem que ter uma... Parece que o sobrenatural tem que envolver o verdadeiro apóstolo. Tem que estar sempre envolto no sobrenatural. E não é dizer que viu, não é dizer somente que sentiu, mas é dizer que teve a experiência e depois comprovar. Comprovar como? Comprovar como? Com as evidências. Poder de Deus sobrenatural, frutos, milagres, frutos, curas de enfermos, milagres sobrenaturais. Essas são as verdadeiras características de um apóstolo. Como eu te disse, ainda na outra quarta-feira, na quarta-feira passada, nós tivemos um culto onde um anjo do Senhor nos visitou, não é? Esta semana ainda. Esta semana. E perguntar às pessoas: têm dúvida que o anjo do Senhor apareceu ali? Ninguém tem dúvida. Porquê? Porque viu-se que o anjo de Deus estava lá. Viu-se. Estas dúvidas têm surgido. Nós estamos aqui a falar de situações, porque assim, nós estamos à espera, neste momento, estamos à espera que... Desculpa-te interromper, Paulo, mas uma das características do verdadeiro apóstolo é aquele que tem a capacidade para servir mais. Depois vou-te explicar. Mas estas perguntas têm surgido às pessoas. As pessoas têm colocado as perguntas. Estas... vive-se um momento, e eu acredito que sejam os últimos tempos, tudo aqueles sinais que nos rodeiam, vive-se um momento que as pessoas já não acreditam nos governantes, não acreditam às vezes nos próprios familiares, não acreditam em todos aqueles que se pode chamar líderes e que podem liderar as suas vidas para algo melhor. Então as pessoas dirigem-se ao último recurso, por assim dizer, às igrejas, aos espíritas, para os bruxos, e buscam a verdade. E quem detém a verdade? Por isso é que têm surgido estas perguntas, para, de uma vez por todas, limparmos o nome assim de Deus, por assim dizer, de Deus. Deus não é que ele precise ser defendido, não é que ele necessite de um juiz, mas de uma vez por todas necessitamos que nós, como igreja, por assim dizer, limpar de uma vez por todas esta sombra negra que está a tapar os olhos, ou aliás, a levar com que as pessoas não sejam salvas, porque é um tema a debater, evangelização, porque está escrito na palavra, porque por todos os cantos do mundo seria falar de Jesus, e continuamos com esta pergunta, ou com outras, nos próximos programas Rompendo Limites. Até breve, até sexta-feira.